Muito bom. Então vamos começar, pessoal? Então, como sempre, em todas as aulas que a gente começa, né? A gente sempre começa fazendo uma reverência, né? Da nossa linhagem taoísta, que é a gente vai segurar a mão direita, segurar o polegar da mão esquerda. Fecha a mão direita, sobrepõe a mão esquerda em cima e a gente faz uma reverência. Muito bom. Uma alegria a gente estar aqui, né, nessa primeira experiência nossa, né, como essa reunião online com os 4 professores de Xing, né? A gente é um grupinho de professores de Xing, né? Eu, a Sheila, a Larissa e o Paulo, né? E a gente está dando aula de Xing já faz um tempinho, né? Acho que a Sheila e a Larissa já há uns 2 anos, eu e o Paulo 1 ano e pouquinho. E essa live para palestra, reunião online, eu também não sei muito como eu chamo isso, né? Mas acho que uma reunião online é o que eu acho que é o mais legal de se falar, né? Então a gente todo final de ano, né, nas nossas turmas de estudo de Xing, né, a gente sempre faz uma orientação para o final do ano, né? A gente sempre pergunta uma orientação para a gente saber como que a gente se porta, né? Como que a gente consegue harmonizar um pouco melhor a nossa vida, né? Num ano que entra, né? Agora no dia 10, né? Dia 10/2, tem o Ano Novo Chinês, né? Então, é o Ano Novo Chinês do Dragão de Madeira, né? E sempre que muda o ano, né, a gente sempre tem uma influência energética, um código energético que muda, né? A gente tem nosso planetinha aqui, tem o homem aqui no meio, né? E tem uma energia do céu que influencia o homem, e tem uma energia da terra que também influencia o homem. Então, todo ano isso muda, né? E quando muda, as influências sobre a nossa vida, elas também vão mudando. Então, a gente sempre pede essa orientação para o Xing para saber como que a gente pode proceder, pode se harmonizar melhor com essa chegada nova, né? De energias, tanto do céu como da terra. Tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais depois do Ano Novo Chinês, a Larissa, né, que é professora de Fongçu, ela deu uma palestra, depois ela pode disponibilizar, né, essa palestra que ela fez falando dessas energias do Ano Novo Chinês. Nosso propósito aqui não é se aprofundar tanto nisso, mas sim falar sobre a mensagem que o I Ching deu para a gente, tá? Então depois a Larissa pode colocar isso para a gente. Quero apresentar aqui a gente, os professores, né? Então, começando com a Sheila, né? Se a Sheila quiser dar um oizinho aí. A Sheila é professora de Xing, né? Professora de medicina chinesa, psicóloga, né? Nossa outra professora é a Larissa, né? A Larissa também professora de Xing, também professora de medicina tradicional chinesa, né? Professora de Feng Shui, né? Pela arte taoísta de harmonização dos ambientes, das casas, né? Harmonização dessa energia aqui da Terra, né? E arquiteta, né? E o Paulo, também professor de Xing, grande terapeuta de medicina chinesa, né? Também um grande professor de astrologia, né? Essas energias que vêm do céu, e músico, né? Então são 3 queridos amigos que o caminho, que o tal, que as divindades me deram a oportunidade de conhecer e estar compartilhando aqui essa trajetória nossa, né? Bom, e eu sou o Ian, sou professor de Xing, sou de medicina chinesa e estudo essas duas artes há aproximadamente 15 anos, né? Então vamos lá. Então, antes, né, a gente tem aqui uma mensagem que a gente pediu para o Xing, né? O Xing é um oráculo. Mas antes da gente falar da mensagem, antes da gente interpretar e dar a mensagem para as pessoas saberem, né, esse conselho, essa orientação para a gente, como a gente proceder nesse novo ano, nessas novas energias. Primeiro eu quero falar um pouquinho, fazer uma introdução do que é o I Ching. Eu sei que para muita gente aqui vai ser, né, chovendo molhado, muita gente já ouviu muito isso daqui, mas como é uma palestra aberta a todos, né, então a gente vai introduzir um pouquinho esses conceitos de maneira rápida. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de
I Ching ou I Ching, né, que é a pronúncia correta, né, a gente sempre pensa, né, somente quem é leigo ou nunca estudou profundamente essa arte, sempre pensa no oráculo, né? Então, o oráculo é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Então, a gente tem vários oráculos, tem o I Ching, tem tarô, tem cartas, né? Normalmente, quando que a gente procura um oráculo, né? Normalmente, quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente tem algum momento difícil na vida, né? Quando a gente está em alguma bifurcação, a gente não sabe muito bem que caminho seguir, né? Então, o oráculo ele pode te orientar, né? Para você ter uma harmonia melhor, né? Um caminhar melhor, né? Nesses processos, né? Tão dinâmicos e tão complexos da vida. Mas o I Ching, ele não é só um oráculo, né? Ele não é só uma ferramenta oracular que te dá a resposta, né? Ele é muito mais que um oráculo, ele é um estudo filosófico, né? Ele é um tratado de transformações energéticas, né? E, e eu vou explicar um pouquinho, dar uma introdução nessa parte filosófica para a gente entender um pouquinho qual o mecanismo, né? Qual o mecanismo que o I Ching responde? De onde vem isso, né? Como se dá essas respostas? Né? Alguma coisa mágica que acontece? Todo mundo pensa, ah, não, o oráculo adivinha o futuro, né? E por incrível que pareça, o oráculo não adivinha o futuro, né? Ele só faz uma leitura de códigos energéticos e de tendências, né? Que muitas vezes a gente não consegue ver e o oráculo consegue trazer uma maior clareza para a gente, né? Então, quando a gente fala de Xing, né, a gente fala dessa raizinha da árvore, né? A raiz é o que dá base para toda a vida dessa árvore. Então, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento depende da raiz, depende de uma origem, né? Então, o Xing é essa origem, essa base, essa raiz, né, do que a gente chama de artes taoístas, né? Então, toda a filosofia taoísta, ela se baseia, né, nessa raiz que é o I Ching, né? Então, como eu falei, o I Ching é esse tratado conhecido como Tratado das Mutações ou das Transmutações, né? Então, ele fala dessas transformações energéticas. E o I Ching, ele é essa base, essa raiz, porque ele fala dessas leis, né? E o que que são essas leis? As leis são, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre elas. As leis são algo que faz com que os pulsos, as manifestações, as mudanças energéticas, todas as manifestações que existem, né, tanto nesse planeta, né, como no universo todo, né, desde as expansões da galáxia, né, expandindo e retraindo, desde o batimento do meu coração, desde coisas funcionais dentro do meu corpo, então, desde o micro, né, pequenininho até o macro, né, a gente está sujeito a uma lei, né? E, e essa lei ela rege alguns pulsos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que esses pulsos são os famosos pulsos de Yin e Yang, tudo bem? Então, resumindo, o I Ching, né, é esse estudo, né, que dessas leis universais, né? E para que que a gente estuda o I Ching? Para que que a gente, né, se interessa, está cada vez estudando mais, né? Esse mundo a gente tenta ir a favor dos fluxos, né, e não contra, né? A gente já tem uma humanidade demais complexa, então acho que ter uma ferramenta que traz uma clareza de como me sintonizar, de como me harmonizar com esses pulsos, né? Como eu falei, pulsos que regem todo o universo, toda a natureza, sempre me pareceu algo bem esperto de se fazer, bem inteligente, né? Para que a gente possa ter uma vida mais harmônica, mais longeva. Então, né, o estudo do I Ching, no aspecto filosófico, é praticamente isso. Tá? Então, todas essas manifestações que são regidas por essas leis, né, como tinha falado, desde uma árvore gigantesca até uma formiguinha, todas seguem essas leis, né? Todas estão sujeitas a esses pulsos de yin e yang. Né? Então, eu até falar um pouco da nossa proposta, né, como da proposta taoísta, né?
Eu sempre vi dessa maneira. Então, a gente estuda o taoísmo, estuda a raiz, né, que fundamenta o taoísmo, para entender essas leis que regem as mudanças e a gente tentar se harmonizar com elas. Para quê? Para a gente tentar usar isso de forma virtuosa, né? Para na prática do dia a dia, né, a gente conseguir beneficiar nosso caminho e beneficiar todos os seres. Tá? Então, é um pouquinho disso. Algum professor quer falar? Posso mudar? Então, vamos lá. Se vocês quiserem falar aí, pessoal, Sheila, Lari, Paulo, liga o som e pode me cortar. Tá bom. Então, agora a gente vai ver um pouquinho desses pulsos, né? A gente já falou que tem uma lei e tem pulsos que seguem essa lei, né? Então, quando a gente olha aqui, né, existem dois pulsos na natureza, que a gente chama de Yin e Yang, né? Esse símbolozinho aqui é o Taiji. Então, ele vai mostrar essa, essa interação entre esses dois pulsos, né? Como eu falei, esses pulsos seguem essas leis universais. E quais são essas leis, né? Então, tá aqui, ó. Então, ele vai falar primeiro dessas leis, né? Então, alternância e mutação, né? Então, a gente tem uma lei que tudo muda, e tudo muda o tempo todo, né? Então, a gente vai ver que horas está quente, horas está frio, horas está dia, horas está noite, horas a gente tem mais energia, horas a gente tem menos energia, horas a gente está mais acelerado, horas a gente está mais calmo. A gente pode fazer essas comparações dessas mudanças, como eu falei, desde uma coisa muito minúscula até a vida de um pequeno ser, como, né, os pulsos que existem nas galáxias, no universo. Então, tudo isso está sujeito a essas leis, né? Ele fala de uma outra lei, que é essa lei dos opostos, de oposição, né? Então, sempre que tem algo quente, vai ter do outro lado algo frio, né? Aqui no Brasil tá dia, no Japão tá noite. Aqui no hemisfério sul, né, é verão. Lá no Japão, no hemisfério norte, é inverno. Então sempre tem uma oposição, né? E essas leis falam, né, de um aspecto de complementariedade, né? Ele fala que o yin só pode existir se houver o yang, e o yang só pode existir se houver o yin, né? Então, elas são complementares. Só existe o interno se houver o externo, né? Só existe o, o visível se existir o invisível, né? Então, sempre vai ter dois lados, tá? E de todas elas, e a que eu mais gosto é que tudo é relativo, né? Então, quando a gente pensa em yin e yang, a gente depende muito de uma referência da comparação, né? Então, a gente pode, né, daqui a pouco a gente vai aprender as características de Yang, a gente vai ver que o Yang é claro, é ensolarado, é quente, né? A gente pode dar uma comparação do Yang sendo o Sol, né? O Sol é o nosso símbolo maior de Yang, né? E a Lua, né, é o nosso símbolo maior de Yin, tá? Então, qual que é essa relatividade, né? Para a gente, né, em comparação nós seres humanos, em comparação à Lua, em comparação ao nosso planeta, o Sol é muito Yang, né? Mas se a gente pegar esse Sol da nossa galáxia, né, e comparar com o Sol de outra que seja, sei lá, 100 vezes maior, né, muito mais quente, o nosso Sol, que era super Yang, se torna em comparação a uma estrela, a um Sol muito maior. Então, o Yang também serve para a gente conseguir comparar e relativizar as coisas, tá? Quando a gente falou já um pouquinho dessas leis, né? Aqui tem uma relaçãozinha desses atributos, tanto de Yang como de Yin, né? Então aqui a gente pode, né? Depois a gente pode mandar para vocês essa apostila, quem fizer lá a inscrição, né? Para ter essas referências, tá? Então, Yin é claro, Yin é escuro, Yin é ensolarado, Yin nublado, Yin é quente, Yin é frio, né? Mas tudo depende da referência, né? Então,
para um planeta que é 200 graus abaixo de zero, um exemplo, né? O nosso frio vai ser Yang, você entende? Comparado com o frio deles, tá? Então a gente também tem uma margem aí de loucurinha. Tem que beber um pouquinho de chá, que os chineses servem para a gente flexibilizar a mente, tá? E dando um passinho a mais, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A gente convencionou, quando a gente vai para o I Ching, que a gente vai fazer os hexagramas, os trigramas, né, aquelas linhazinhas, que são algumas inteiras, outras tracejadas, né, a gente tem um código, né, para a gente entender depois, quando a gente vê os hexagramas, os trigramas, que o Yan, né, a gente representa com uma linha inteira, que é uma linha clara, você vê tudo, é uma linha contínua, então isso representa o Yang, aquilo que é claro, aquilo que é visível, e para o Yin a gente vai usar uma linha tracejada, tá vendo? E tem um vazio no meio, né? Então esse vazio, esse código para falar de Yin, que é essa linha tracejada, mostra que algo eu não estou vendo, tá vendo aqui, ó? Não vejo. Algo é obscuro, né? Então algo é escuro, algo é nublado, algo é mais interior, algo é mais invisível, tá? Então esses dois pulsos energéticos a gente precisa entender essas linhas para quando a gente estiver lá já na parte dos trigramas. Dando um passinho rápido aqui para frente, a gente tem uma continuação dessa teoria de Yin Yang, né? A gente fala que a gente tem 4 estágios, né? Existem muitos estágios de Yin Yang, né? Então, quando a gente sai do amanhecer e vai indo para o ápice do Sol, né, que é essa expansão aqui, a gente tem vários micros momentos de mudança. O Yang vai se intensificando, depois o Yang vai declinando, né? Então, essa energia Yang vai ascendendo e depois ela vai declinando, né? A energia Yin é a mesma coisa. Ela vai crescendo e depois ela vai declinando. Então, aquelas leis que a gente viu, né, ela aqui mostra bem essa alternância. Então, quando um ganha força, o outro perde força, né? Quando o dia vai indo embora, a noite vem chegando, vem ganhando força e vice-versa, tá? Então, aqui se deu essa ênfase nessas 4 estágios, né, de Yin e Yang, tá? E qual que é a explicação desses 4 estágios, né? Tudo nessa filosofia, tudo no I Ching foi desenvolvido através de observação, observação concreta desses pulsos, né? Então, quando ele fala aqui, ó, desses 4 momentos, para a gente exemplificar melhor, eu vou colocar aqui, ó, os horários do dia, tá? Porque ele pode representar também os horários do dia, pode representar as 4 estações, né? Então, aqui, ó, primavera, verão, outono e inverno. Então, a gente pode ter uma lente menor para ver essas mudanças de pulso no dia, né? 6 horas, 7 horas, né, até chegar ao meio-dia, né, que é o ápice da energia Yang, né? E aqui 6 horas, quando o Yin começa crescendo até o ápice da energia Yin, que é a meia-noite. Tá? Quando a gente vê essa imagética da natureza, do dia e da noite, a gente observando, a gente, com certa facilidade, a gente vai conseguir perceber, né, essas mudanças. Então, o que que os mestres da antiguidade viram quando eles começaram a entender? Foi uma coisa assim bem empírica mesmo, como tudo nessa filosofia. Quando deu 6 horas da manhã, tá vendo aqui, ó, a gente tem uma linha Yin e uma linha Yang, né? Representando a energia Yang, representando a energia Yin, né? O que está falando aqui? Aqui está falando da observação da Terra, tá? E do céu, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Então, o mestre, quando lá na antiguidade, ele colocou às 6 horas da manhã, ele colocou o pé na terra e sentiu que a terra ainda estava in, a terra estava fria, tá? Mas ele olhava para o céu e via que já tinha claridade. Então, o céu estava yang, né? Então, nessa observação de sentir o pé na terra fria às 6 horas da manhã, mas já ver que o sol está claro, a gente começa a formar um bigrama aqui, tá vendo? 2 linhas representando a energia Yang nesse momento das 6 da manhã, né? E a energia Yin na Terra nesse momento das 6 da manhã. E aí, como falou, a energia Yang expande, cresce,
Quando chega lá no meio-dia, que é o auge da energia Yang, né, que a gente fala do fogo, né, está tudo muito quente, eles perceberam que tanto o céu como a terra, ambos estavam quentes. E aí se colocou duas linhas Yang. Tá? Quando chega lá às 18 horas, tá? Eu estou dando uma resumida e uma acelerada aqui para a gente, tem bastante coisa para falar. Quando chega às 18 horas, o que que acontece? A observação é que o céu já está escurecendo. Escuro, né? O céu frio, sem sol, é uma característica do Yin, né? Tá vendo a linhazinha Yin? Né? E a Terra ainda estava quente, porque ela recebeu o sol o dia todo. Então, às 18 horas, o céu está escuro, mas a Terra ainda segura algum calor, que é a característica da Terra ser abrangente, receptiva, segurar as coisas. Né? Tá? E quando chega aqui, ó, na meia-noite, né, tanto terra como céu, ambos estão frios, né? Ambos estão obscuros, estão com essa energia yang potencializada. Então, a observação simples é que, através dessa observação, eles conseguiram entender essas mudanças, tanto nos dias como nos anos, né? E aí existem vários reloginhos de yin e yang acontecendo ao mesmo tempo, não é um só. Então tem, quando a gente estuda astrologia, estuda Afonso, a gente vai ver que tem reloginhos de 2 em 2 horas, né? Reloginhos de dia em dia, reloginho de mês em mês, reloginho de ano em ano. Então essas energias vão se mudando e vão se combinando. Tá? Tudo bem? Os professores querem falar alguma coisa? Estou quase terminando, são mais 2 minutinhos. Passo? Bom. E depois dessa teoria das quatro, desses 4 momentos, das 4 imagens, né? Para a gente agora sim entender um trigrama, porque o hexagrama que a gente vai estudar, né? Que é a resposta do I Ching, ele é feito de 2 trigramas, tá? Então lembra que a gente viu a observação do céu e a observação da Terra, né? Agora entra o que a gente chama da ação do homem, né? Então, eles observaram depois que o homem também está recebendo, lembra, essas energias do céu e da terra, né? E ele também é uma das forças do destino dentro da visão do Xing, dentro da visão taoísta, porque ele também tem capacidade de mudança, ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer coisas que influenciam. Né? A gente tem um ditado no taoísmo que quando o homem está doente, o céu e a terra vão se adoecendo também. Né? Então, tem uma relação energética, né, entre as energias do céu, do homem e da terra. E o que que são essas energias para a gente entender? O céu representa o tempo, né? O homem representa a ação do homem, esse livre-arbítrio que eu falei, e a terra representa as condições. Né? Para entender isso daqui, né, quando a gente fala do tempo, né, vamos dizer, precisa de chuva, né? Isso é uma característica do tempo. O homem precisa plantar e a terra precisa ter nutrição. Aí essa planta que o homem plantou, pela ação do homem, ele nasce. Mas também, naturalmente, um bichinho derruba uma semente, algo ali na terra, e também isso acontece. Então tem um fluxo, né, uma interação entre essas energias. Né? Se não chove, né, ele pode plantar que ele vai perder. Se a terra está desnutrida, pode chover que a planta não vai nascer. Então, tudo isso para a gente entender a interação de 3 níveis de energia, né, para que as coisas aconteçam. Então, o que é isso de adivinhar o futuro do I Ching? Não é, o I Ching ele consegue fazer uma leitura dessas tendências energéticas. Ó, deve chover porque, né, a energia tal está se armando e a chuva depende dessa combinação, né? A Terra aqui tem nutrição. O homem muitas vezes não consegue saber se a Terra tem nutrição, né? Então, o oráculo ele pode fazer uma leitura dessas energias e trazer para a gente, ó, se você fizer isso, né, tem condições do céu, homem e terra, que são as 3 forças do destino, para que nasça, para que você se harmonize, ou para que você consiga tal coisa, ou para que você não consiga, né? Então, às vezes uma pessoa vai
vai perguntar sobre ficar milionário, e o Xing pode falar assim, não, para você não é harmônico, para outra pessoa pode ser, entende? Então tudo vai depender dessa combinação de energias. Tudo bem, pessoal? Né? E a gente, só voltando aqui, a gente tem 8 combinações dessa energia de Yin e Yang, que são os 8 trigramas, né? E quando a gente faz 8 vezes 8, a gente tem 64 hexagramas, né? Que são exatamente um. Esse daqui é um dos 64. Você está vendo que tem 2 trigramas, né? A gente tem um trigrama fogo e um trigrama, a gente dá o nome de montanha, que tem o simbolismo da terra. Tá? Montanha é o que a gente chama de terra yan, terra dura, terra seca. Vou olhar um pouquinho aqui. Pronto. Querem falar um pouquinho, Sheila, Lari, Paulo, sobre isso daqui? Continuo? É que eu já devo estar atrasado. Então, deixa eu só tomar uma água. Próxima palestra eu deixo só 2 slides da primeira. Bom, uma última coisa antes da gente entrar aqui na pergunta, né, que é uma dúvida que eu sempre tive. Então, a gente tem várias combinações energéticas que muitas vezes a gente não consegue ver. E o I Ching pode trazer essa clareza dessas tendências. Por isso a gente joga o oráculo para tentar entender aquela situação, para que caminho que ela está indo. Ela já tem uma predisposição para andar para lá ou andar para cá. Às vezes o homem intervindo muda, às vezes o homem intervindo não muda. Para o homem intervir, ele tem que ter consciência e tem que entender aquelas leis lá de trás para ver se mudar isso é harmônico, né? Se isso vai ser bom para ele ou não, né? Quando a gente fala, lembra do que a gente falou de yin e yang, né? Eu vou fazer em yang assim, né? Então o yin é aquilo que está aqui, ó, invisível, e o yang é aquilo que está visível. Então, quando a gente pergunta para o Xing uma situação que a gente não consegue ver, né? A gente vem acessar aqui aquele ciclo, lembra? A gente falou das 6, das 12, 18 e 24, né? Ou seja, ciclo de expansão do Yang, de recolhimento do Yang. Então, quando a gente quer entender alguma coisa, né, que está invisível, né, o oráculo, aí sim a gente voltando para o oráculo agora, sendo da parte filosófica, o oráculo ele pode acessar algo que a gente não tem clareza dessas energias que estão se formando, dessas combinações, né? Porque o que é visível, o que é Yang, a gente não pergunta, o que a gente sabe, o que a gente tem certeza, o que a gente está vendo, né? Problemas são, né, essas questões ins dessas situações que a gente vive que muitas vezes a gente não tem clareza, né? Então ele vai acessar esse aspecto e trazer isso de maneira mais clara. Essa ferramenta do oráculo traz essas combinações de energias que a gente não está visualizando, que estão indo de maneira mais clara para a gente poder acessar e poder ver qual caminho é mais sábio, o caminho é mais harmônico para as situações que a gente está perguntando na vida. Eu acho que é um pouquinho disso. Então, a gente fez uma pergunta, né, de qual é o conselho, qual é a orientação para o ano novo do dragão de madeira. Então, essa é uma pergunta muito ampla, né? Então, normalmente quando a gente faz perguntas amplas, né, ele também dá uma resposta ampla, uma resposta mais coletiva, né? Uma resposta de como a gente pode, né, talvez coletivamente se nortear dentro desse novo ano, né? Quais as energias que estão predominando, quais as tendências. Não quer dizer que ele está dando uma resposta para você. Ele está dando resposta de uma tendência, uma combinação mais ampla. Lembra? Tem vários reloginhos, tem um reloginho meu, tem um reloginho do Brasil, tem um reloginho do mundo, né? Então ele está dando uma visão mais ampla dessas energias, né? Então, sai um hexagrama, quando a gente vê essa resposta, que é um hexagrama que chama viagem, né? Daqui a pouquinho acho que ela vai falar sobre a representação desse hexagrama, o que que ele significa, né? Como eu falei, o hexagrama é a junção dos 2 trigramas. A gente vai entender agora um pouquinho os atributos
desses dois trigramas aqui, ó, do trigrama montanha e do trigrama fogo, né? Quando a gente fala de um trigrama, de uma combinação de energia, a gente fala de uma expressão de uma força natural. Então a gente vai olhar para o fogo é um simbolismo dessa energia, né? Então, quando a gente olha para o Sol, é um simbolismo do fogo. Ele é super quente, ele é aquele ápice do Yang. Quando a gente olha lá para dentro, no nosso coração, o fogo também é essa representação do coração, porque o coração tem essa energia, né, de aceleramento, de uma tendência a acelerar, tem função o dia todo, é o único órgão que não para, né? Assim como o Sol, assim como todas as expressões naturais que são de luz, estou falando do fogo, tá? De luz, de claridade, né? De lucidez, né? Já coloquei como luz. Então, tem aspectos de erudição, o fogo fala disso, né? Uma mente mais rápida, mais inteligente, mais conectada, né? Ele pode estar falando todos os aspectos yang, né? O fogo, ele fala também de aspectos não tão bons, né? Então, todos os elementos, eles têm aspectos positivos e não tão positivos, né? Então, ele pode falar também de queima, né? De consumo, né? De desgaste, de queimar, de desgastar as estruturas, tá? Então, alguns simbolismozinhos do fogo aqui, né? Então, a gente tem um fogo, né? Na parte de fora, né? Então, a gente tem um trigrama externo, né? Que fala muitas vezes mais do social, mais do que está fora, e agora a gente tem um trigrama interno, que nessa situação da pergunta pode falar de um aspecto mais interno, né? E o que que representa o trigrama montanha? Montanha representa, como eu falei, a terra dura, né? A montanha, ela representa também, quando a gente vai lá naquela organização que a gente viu, né, das quatro imagens, depois a gente tem o próximo passo, que é os oito trigramas, né, o Pacuá. E a montanha, ela está aqui, ó, às 3 horas da manhã, então ela significa o final do ciclo, que o ciclo renasce às 6 horas no trovão. Trovão é simbolismo de começo, de iniciativa. E montanha é simbolismo de fim, de término, né? Então, é simbolismo de dureza, de obstáculo, né? Você imagina uma montanha, você não tira ela do lugar fácil, ela é dura, ela é cabeça dura. Ela pode falar também de estabilidade, né? De um lugar protegido, de um lugar que você fica, né? Se você está de costas para uma montanha, você não toma vento, né? Então, pouquinho de dois atributos, tá? Tanto do fogo, né, como da montanha. Nesse hexagrama, a gente vai pensar muito nesse aspecto de consciência, quando a gente fala do fogo, né? E a gente vê muito essa ideia de fim de ciclo. Então, lembra que eu falei que era o término, né? Algo que já está escasso, que está terminando, algo que já deu o que tinha que dar, né? E o fogo fala dessa lucidez, dessa clareza, mas que se levado ao extremo pode consumir, pode deteriorar, pode aderir às coisas, né? Pode... Tá, muito bom. Sheila? Sim, pronto. A gente vai passando por essas fases, assim, por toda a explicaçãozinha, até para vocês entenderem que isso não é tirado do além, né? Que existe um método também para chegar nisso. Então, todas essas explicações, agora, conforme a gente vai amarrando a chegar à resposta, acho que eu espero que vocês falem, ah, entendi. Porque é muita coisa, né? Primeiro, é muito interessante quando sai o trigrama viagem, o hexagrama viagem com essa montanha embaixo e o fogo em cima. Eu não sou a conhecedora do Fonsui, né? A Lari é a grande entendedora aqui do grupo. Mas a gente, nas forças, né? O Ian estava explicando que das forças da Terra,
A gente passou por 20 anos de um ciclo de montanha. E neste ano novo, essa energia está mudando. São energias dentro desses vários relógios, né? Existe um outro relógio que vai passar agora, né? Vai dar uma badalada. E mais agora 20 anos, a gente vai entrar num período de fogo, né? Então é muito interessante que na resposta ele também já vai falar dessa mudança de uma energia que veio da montanha para um fogo, tá? Quando a gente ocidental olha essa e fala viagem, né? A gente fala, viagem, né? Só que a gente precisa sempre contextualizar, né? Que o I Ching foi escrito muito, muitos e muitos milênios atrás. Então, na época antiga, quando a gente falava em viajar, não era bom, né? Porque assim, se tudo desse certo na vida de alguém, né, lá da China antiga, as pessoas elas se manteriam naquele fluxo, né, para sempre, né? Tinha coisa de morar perto da casa dos pais, casava com alguém perto com arranjo, seguia o trabalho da família. Então, quando a gente pensa em viajar, a viagem era necessária somente quando existia uma escassez naquela terra, aquela terra passava a ser infértil, quando acabavam os recursos daquela terra, né? Então, viajar é um cenário que teria que ser excepcional, né? Então, juntando um pouco dos simbolismos dos trigramas, eu estou saindo da minha zona de conforto, né? Do que eu já conheço, né? É, e pegando a minha trouxinha e começando uma caminhada, porque eu quero chegar em uma outra área de cultivo, né? O Viagem, ele fala de a gente viabilizar novos terrenos, novas formas de cultivo do Yang. Todos nós, seres vivos, estamos em busca de, né? A gente quer energia, a gente quer saúde, a gente quer comida, recursos, né? Então, viajar é um período de transformação, se a gente for pensar, né? E é importante que isso seja transitório, né? Por quê? Eu quero logo um período, enquanto a gente está viajando, né? A gente está mais consumindo as coisas que a gente vem carregando, né? Tipo, minha trouxinha lá, que eu recolhi as minhas coisinhas da minha tribo e tô indo lá. Então, é um momento de mais escassez de recursos, vamos pensar, e que eu tenho que ter muita lucidez, por isso que tem o fogo também aí, né, nesse cenário, que é, primeiro, reconhecer que a minha área de cultivo já não está me dando mais os recursos e mais o que eu gostaria ali daquele momento, e reconhecer que aquilo acabou e eu começar a caminhar, né, para encontrar essa nova forma de encontrar recursos, né? Porque quanto mais rápido eu entender que isso que eu estou fazendo, né? Às vezes fala, gente, de formas que eu estou fazendo coisas, né? Eu estou falando assim de escassez, de recursos. Às vezes a gente não está nem falando de, nossa, vou passar um monte de perrengue. Não, mas um pouco até da energia nova que está se apresentando no Feng ele que é do fogo, que é de muita transformação, a gente vai ver que vai ter muitas coisas novas acontecendo, muitas coisas que a gente vai ter que aprender a fazer diferente, né? Então, quando eu crio lucidez de que aquilo daquela forma acabou, né? E eu começo a buscar a minha nova área de cultivo, né? Eu ganho eu ponho esse meu fogo fora, né? Eu falo, bom, eu preciso buscar fora uma nova forma de cultivar, né? E aí eu preciso, né? A gente fala aqui no viagem, a gente tem que é muito necessário duas posturas do viajante. Primeiro, essa sinceridade, né? A montanha, sendo da terra, ela tem uma sinceridade e uma confiança de admitir que aonde eu estou não está mais
está mais sendo um lugar de cultivo, eu não estou mais conseguindo fazer as coisas da forma que eu sempre fiz, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso ter a virtude do fogo, né? A virtude do fogo é uma polidez, é um respeito. Porque, pensa assim, né? Imagina como é que é a situação de um viajante. Ele não fica exposto, né? Você imagina lá na China antiga, alguém pegando uma trouxinha, recolhendo as suas coisas e fazendo aquela caravana de cultivo para procurar um novo espaço, né? Uma nova terra. Eu fico muito visível, né? Um viajante é uma pessoa muito visível. Então eu preciso ter muito respeito, muita reverência por onde eu passo. Eu preciso, eu não posso ser arrogante, né? Eu não posso ser, eu sei de tudo. Não posso ter os aspectos negativos também da montanha, que é assim, não, eu sempre fiz assim e sempre vou fazer, né? A gente está vendo várias mudanças acontecer, né? Mudanças de formas de internet, de inteligência artificial. Tem tanta coisa rolando que se a gente ficar na montanha, tipo, não, eu vou sempre usar carta para mandar para os meus clientes a gente não vai conseguir se adaptar para essa nova, né? Então, quando a gente se abre, né? Porque o fogo tem esse princípio, essa virtude também da abertura, né? Então, quando eu me abro para possibilidades, eu me abro para viabilizar, eu me abro internamente, né? Porque a gente tem que aprender a tolerar outras coisas, a gente precisa se abrir para o novo também. A gente mais fácil consegue ir para esse novo lugar de cultivo. Um exemplo super, assim, que eu tenho visto no dia a dia, eu sou psicóloga, né? E a gente sai da formação falando assim, olha, tem que ser uma vez por semana, tem que ter essa periodicidade, mas eu tô vendo vários pacientes já chegando, às vezes, com uma demanda de quero quinzenal, né? Por mais que você explique que seja importante esse cultivo semanal. Ah, não, porque eu vou fazer com você e eu também vou fazer com uma outra terapeuta corporal, né? Com alguns de vocês, eu já faço isso, né? Uma semana faz psicoterapia comigo, outra semana tá com um dos meus amigos aí de medicina chinesa. Então, eu estou sentindo isso já, né? Essa força que já está começando a pedir que eu mude as minhas montanhas e que eu saia também com respeito, né? E assim, com lucidez dos meus lugares de cultivo, segurando os meus princípios, né? Não é qualquer terra que eu vou querer cultivar, não é qualquer pessoa que eu vou fazer isso, né? Mas tem um pouco desse simbolismo puro. Tudo isso que eu estou dizendo a gente vai chegar, né, nas próximas falas, nas linhas, né? Que é como assim, um cenário. Então, assim, o corpo do e-mail, o I Ching falou assim: olha, no ano, no simbolismo puro, assim, né, no grande, assim, o título do e-mail é viagem. E aí, agora, né, daqui a pouco a gente vai chegar nas especificidades, que assim, nesse cenário todo de viajante, né, tem várias linhas aí e deu linhas nesse cenário. Então, a gente vai ver agora, assim, onde que estamos nesse cenário de viagem. Se vocês quiserem alguém contribuir com mais alguma coisa do simbolismo puro, por favor. Se não, vamos para as linhas. Ah, as linhas do I Ching têm uma particularidade e um refinamento ainda, né, nesse método que a gente usa de entendimento do I Ching, que são as posições de cada linha. Então, uma linha está correta quando ela tem a mesma polaridade que a posição dela. O que eu quero dizer? A primeira, a terceira e a quinta posição, quer dizer, essa primeira linha de baixo, a terceira e a quinta linha, elas são linhas a posição yang. Então, uma linha yang numa posição yang está correta. Uma linha yin numa posição yang está incorreta. Então, consequentemente, a linha 2, 4 e 6 são posições yin. São posições de natureza yin. Então, uma linha yang numa posição yin também está incorreta.
né? Ou está fora de retidão, que a gente chama. Então, se a gente olhar esta primeira linha aí, que deu no nosso jogo, então é uma linha yin numa posição yang. E toda a primeira linha é a linha do iniciante, é a linha do princípio, é aquele que está entrando no cenário, é aquele que ainda não se deu conta do cenário, às vezes, que já entrou, né? Então, é uma linha incorreta, e além de ser incorreta, é uma linha do principiante, é uma linha ingênua até, é uma linha até, eu diria, imatura, é melhor a palavra, do que ingênua, né? Então, o texto vai nos dizer assim, isso. Viajantes mesquinhos atraem para si a desgraça. Veja, esta incorreção desta linha, esta imaturidade desta linha, faz com que ela não veja o cenário que ela está enfrentando, ou que ela não perceba esse cenário que ela está enfrentando, ou não se dê conta da escassez e da dificuldade que ela vai ter nesta viagem, que é sair do seu lugar de conforto e para ir a outro lugar. É a consciência, esse cenário é a consciência indo além da montanha, né? Então, é um trabalho de sair da onde está e ir procurar recurso em outro lugar. E esta primeira linha, ela adota uma posição até arrogante, porque ela desconhece o próprio caminho, porque ela desconhece, ela está incorreta, imatura. E se ela não tomar consciência disso, se ela insistir nesta posição até arrogante, imagina você ir para uma viagem, pode ser uma viagem de férias, e você todo arrogante chega no hotel já pedindo tudo, já querendo tudo do melhor, o pessoal do hotel já vai achar, vamos atender mal esse cara. Eu já vi muito. Então, essa arrogância num cenário de viagem, essa imaturidade, esta falta de consciência num cenário de viagem é muito ruim para o viajante. Ele precisa adquirir consciência de que ele está viajando, de que não mais pode encontrar recursos aonde ele sempre encontrou. Ele precisa viver de agora de outra forma e passar por esse período de viagem, que a viagem é um período, até encontrar um lugar em que ele possa, de novo, fazer sua vida, encontrar recursos. Então, é essencial para esta primeira linha que ela deixe este comportamento, que ela assuma, ela consiga ter uma claridade. Porque se ela continuar nesta posição mesquinha, arrogante, imatura, é desgraça. Vai ser muito difícil para ela continuar sendo harmônico neste caminho da viagem. E pelo que eu sei, pelo que eu conheço do próprio viagem, ela vai levar tanta paulada que uma hora, talvez, ela adquira essa consciência, né? Então, olhando esse detalhe, falando como humanidade, o I Ching está dizendo, olha, meu filho, você precisa acordar dessa mesquinhez, dessa arrogância e dessa imaturidade que vocês estão levando esta humanidade, e talvez adquirir um pouco mais de consciência de que o momento que vocês estão é de profunda mudança. Vou meter um pouco do bedelho, Paulo, porque a gente conversou isso juntos, né? Essa coisa da mesquinharia fala de pessoas que pensam no curto prazo, só pensam nela. É, né? Tem essa coisa de, pai, eu não vou. A gente até conversou isso, né, Paulo? Ah, não vou fazer reciclagem do meu lixo, porque se as grandes corporações não fazem, por que que eu vou fazer, né? Então, essa coisa, e principalmente as grandes corporações, mais ainda, né? Mas existe essa, se a gente olhar um pouco do planeta, também tem isso, né? A gente está só tá, os recursos estão ficando escassos, e se a gente não transformar, né, essa forma de estar aqui nesse mundo, que não é mesquinho, não é da forma mesquinha, porque o desgraça, ainda desgraça no I Ching, ele fala de um completo desalinhamento dessas três forças, né? A gente se desalinha com o céu, a gente se desalinha com a terra, então, assim, a gente sai do compasso. Falei.
Vou falar um Obrigado. pouquinho também. E é interessante o simbolismo dessa primeira linha, né? Porque a gente está vendo aqui, né, uma montanha, mas a montanha ela é uma terra seca, né? Ela é uma terra yan. Em cima a gente tem um foguinho, né? A gente viu bastante queima, né, nos últimos anos, né? A gente viu bastante degradação, bastante secura, né? E então ele está falando, tem uma tendência de escassez, de falta. Ah, mas se não fui eu que queimei, então eu não vou plantar árvore. O problema não é meu. Isso é pensar a curto prazo, isso é pensar no indivíduo, né? Então acho que uma mensagem maior é isso. Tudo bem, se não foi você que queimou, mas você mora nesse planeta. Então vamos ajudar plantando uma arvorinha ali embaixo. Vamos, né? Não vamos pensar só na gente, só em curto prazo. Eu saio para conseguir. A gente está precisando de recursos, né, para a humanidade. Ah, mas aqui para mim tem água, aqui para mim tem tudo. Então eu fico aqui mesmo, né? Ou eu quero ir atrás de algo, mas eu falo assim, ah, só vou nas minhas condições. Só vou se tiver um hotel bom, nananana, né? Então, muitas vezes a gente não tem clareza do princípio dessa escassez. Então a gente aqui fala do princípio. A gente precisa ter um princípio muito claro das coisas que estão acontecendo e através desse princípio que é o trovão, né, se motivar para não ser mesquinho, se motivar para pensar mais amplo, né? Mesmo e o viagem ele é um hexagrama que fala de indivíduo. Ele não fala assim para você, ó, conta com todo mundo. Não, faz sua parte, planta sua arvorezinha, né? Para de, como a Sheila falou, recicla seu lixo, né? Se tem um carro com uma tecnologia nova, você pode comprar agora, que é menos poluente, vamos por esse caminho. Então ele fala para a gente sair dessa ideia louca que a gente entrou de estar fechado no nosso mundo e colocando a culpa para fora. Isso é uma pessoa que, ah, eu quero mudar, mas sabe, né? Então ele fala desse princípio meio nem para lá nem para cá. Acho que ele traz um pouco dessa retidão, né? Por isso que é uma linha incorreta. É meio, né? É isso. Metendo o bedelho aqui também, a viagem fala, né, dessa consciência de que a forma de vida que se tinha antes, né, já não é mais possível, já não traz mais recurso, já esgotou tudo que se podia, né, ter dessa forma, né? Então, esse viajante mesquinho também é uma pessoa que não quer mudar os seus hábitos, né? A gente fala daquela historinha, né, de que o barco é necessário para a travessia, mas depois que você atravessou, você não pode ficar levando o barco para subir a montanha, né? E aqui a gente tem um viajante que vai subir uma montanha e que vai enfrentar um fogo, né? E ele não pode carregar coisas que já não fazem sentido, né? Então, vale por uma profunda, assim, reflexão, né, das nossas vidas, assim, como coletivo, mas também como individual, né? De o que você está fazendo que já não faz mais sentido, né? Que você está fazendo por hábito, de que você está fazendo porque, né, era assim que era feito, mas que já não dá mais recurso, né? Já não dá mais resultado, né? Nem individualmente, nem coletivamente, né? A gente tem nos hexagramas também uma relação de atração, né? De uma atração ideal, né? Então, a primeira linha se atrai com a quarta, a segunda com a quinta, a terceira com a sexta. Então, esse viajante aqui, né? Ele olha para cima, né? E ele vê alguma coisa que complementa ele perfeitamente lá, né? Porque ele é yin, né? Ele está incorreto, mas ele é yin aqui. E ele olha lá em cima, ele vê uma linha yang e ele fala: Nossa, eu vou ter uma vantagem, né? Porque lá em cima tem um fogo que está me chamando e eu posso ir, né? Porque yin e yang né, vão se juntar, né? E essa vantagem é individual, né? Por isso é uma linha, né? Então, nesse cenário também, se você pensar, né, só no individual, mas também atrai a desgraça, né? Porque a gente, né, como a gente fez essa pergunta numa forma mais ampla, né? Às vezes uma pequena vantagem, né, individual, né, faz com que toda a sua viagem seja, né, desgastada, né? Que você esquece o seu objetivo, né?
nessa viagem, né? Que é encontrar recursos, né, em outro lugar, em outra forma de viver, de fazer, de ser. Muito bem, gente. Só que, para nossa sorte, essa não foi a nossa única linha de conselho, né? Então, a gente tem esse conselho, né, de largar o que não serve, de não ser mesquinho, de não pensar só em si, mas a gente também vai ter um outro conselho que é a segunda linha, né? Se a primeira, a terceira e a quarta linha são posições Yang, a segunda, a quarta e a sexta são posições Yin, né? São posições abertas, são posições receptivas, né? São posições onde tem uma parada, né? E a segunda linha, né? Ela é ainda uma linha central, né? Se a gente divide o hexagrama em dois, né? A gente tem no hexagrama de baixo a segunda linha, no trigrama de cima a quinta linha como linhas do centro. Então a gente fala que são linhas do coração, né? Ou também são as linhas da ação do homem, né? É, esse trigrama de baixo está bem interior, né? E ainda tem uma linha do centro. Então, essa realmente é a linha do coração, no sentido de que ela é uma linha do emocional, né? A gente vai falar desse sentido do que eu guardo aqui dentro, né? Dentro do meu coração, dentro das minhas emoções, dentro do meu sentir, né? E se eu mantenho, né, o meu coração aberto, né? Se eu mantenho uma outra postura, né? De ser um viajante, né? Que está aberto aos outros, que está aberto às possibilidades, né? Eu vou ter um resultado diferente, né? Então, o que o nosso texto diz? O viajante chega à hospedaria, trazendo consigo recursos e obtendo um jovem servidor de retidão. Então, esse viajante, ele já deu um primeiro passo, né? Ele já não é mais tão iniciante. Ele entra nessa viagem, ele entra nessa procura por novos processos, né? Por novas formas de viver, de ser, com o coração aberto. Com o coração aberto e sem a necessidade, né, de se corresponder com o outro lá em cima, né? Ele não está procurando um benefício pessoal imediato, né? Porque ele não tem, ele sabe que ele não vai ter isso, né? E assim ele consegue encontrar uma hospedaria, né? O que é hospedaria? É um lugar onde ele pode descansar um pouco, né? Um lugar onde ele pode se planejar um pouco, né? Fazer uma paradinha estratégica, né? Quando o pessoal vai subir o Everest, né? Que todo o corpo no Everest já foi uma pessoa muito motivada, né? Quando o pessoal vai subir o Everest, de tempos em tempos, né? Tem lugares específicos aonde parar, né? Você não sobe o Everest de uma vez só, né? Assim, porque é muito demandante. Uma viagem é muito demandante, né? São muitas coisas novas para aprender, né? São pessoas novas, né? Que você vai encontrar, formas, né? Diferentes. E essa linha, mantendo o coração aberto, mantendo a abertura para o que tem, né? Aí ela consegue encontrar, né, pequenos espaços aonde ela pode descansar, aonde ela pode observar, né, o ambiente antes de, né, passar pela dificuldade, né, do topo da montanha, né? Então, essa linha, já começou a caminhada da viagem, né? E consegue chegar num lugar de acolhimento, né? E como ela está tranquila, não está com pressa de fazer a viagem, né? Ela não está sendo arrogante como a primeira, achando que, né? Ah, eu sei como é que as coisas funcionam, né? Porque eu sempre fiz desse jeito. E ela entendeu que aqui, né? Está num cenário completamente diferente, né? Ela consegue manter os recursos dela, né? Ela não vai desperdiçando os recursos, né? E ela consegue também obter um jovem servidor de retidão, né? Ela consegue obter ajuda,
né? Como ela está aberta, receptiva, respeitosa, né? Em relação ao que está acontecendo ao redor dela, em relação à cultura onde ela está se entregando, né? Onde ela está entrando, né? Ela com recursos, né? E com essa postura, ela consegue um guia, né? Ela consegue uma ajuda, né? Para atravessar essa montanha, para atravessar esse período de viagem, que é perigoso, né? Que é difícil, que demanda, né? Muito conhecimento, muita atenção, né? Então ela pode conseguir essa ajuda, né? Por quê? Porque ela mantém o coração tranquilo, porque ela mantém a abertura interna, né? Em relação ao que está, né? Em relação ao terreno onde ela está, né? Entrando, em relação aonde que ela tá pisando, né? Tudo bem, gente? Vocês querem fazer mais algum complemento? Falar rapidinho, Lari. O interessante dessa linha, como você falou, né? Um contexto que a gente precisa renovar, mudar os hábitos, né? Se trazendo essa questão de um coração aberto, uma linha que fala do emocional, né? Quando a pessoa ela se conecta com respeito, com o coração aberto, ela consegue se conectar de maneira mais ampla, mais coletiva, vendo não só o umbigo dela, com mais empatia, que é uma ação pessoal, é uma ação individual, um princípio individual, mas que consegue ver, consegue se conectar com os outros, né? E essa atitude respeitosa que ela trilha por esse caminho, né? Ela consegue mais ajuda também, porque é um caminho novo, é um caminho que ela não sabe. A gente mudar hábitos é algo difícil, é algo que mexe com o emocional, né? Você tem que mudar seu banho de meia hora para 5 minutos, né? Muitas vezes não é fácil, né? Mas essa empatia, essa coletividade que ela consegue com essa conexão ajuda, né? Que é o que o coração dela receba a realidade, né? Porque a consciência, que é o fogo lá em cima, faz com que ela tenha esses atributos do respeito também, né? Do coração aberto. O coração representa o fogo, né? Esse simbolismo aqui do fogo, ó, fala de um centro vazio, né? Um centro aberto, quando a gente vê o aspecto bom, né? Então isso ajuda com que essa pessoa, né, tenha um procedimento diferente na viagem e consiga receber ajuda em coisas que ela não domina também, ou pedir ajuda. Ó, eu preciso de um ajudante para isso daqui, eu não estou dando conta, eu quero fazer, mas eu preciso que alguém que já fez, alguém que entenda de como, né, sei lá, reciclar o lixo, de como colocar aquelas latinhas, cada uma pro lixo sólido, que eu não sei como que faz, onde entrega, eu consigo também me conectar e ter ajuda e buscar ajuda nesse processo novo. É isso. Eu acho interessante entender que o I Ching é um livro vivo, né? Ele não é um livro de dogmas. Apesar de ele falar e descrever leis universais, ele transforma essas leis em algo vivo, em algo agora palpável. Ele não precisa de uma pregação, né? E parece algo muito íntimo quando a gente faz todo esse processo de entender o simbolismo puro dele, de cada linha, linha por linha, né? E dos avisos. Parece que ele está dando dois caminhos para a gente, né? Um caminho mais aberto, compreensivo, e um caminho mais arrogante e imaturo, né? E a gente vai ter que escolher isso no meio dessa viagem. Lembrando que um traz desgraça, gente, e o outro traz amigos, ajuda. Mas é interessante também ver que a segunda linha, ele também não fala assim, chegou no lugar de cultivo, né? Então, assim, é entender que esse ano inteiro, até a renovação ali do ano que vem, vai ser de viagem, né? A gente vai passar por essas transformações, então, assim, período de viagem, desse tipo de viagem, a gente espera, abundância de recursos, não, né? Mas faz parte isso para depois um novo lugar de cultivo, né? Mas sendo essa segunda linha, né?
com momentos em que você consegue parar, né? Hospedaria é um momento em que você também consegue aproveitar um pouco dos recursos que tem ali, né? Consegue ter amigos perto para te ajudar a continuar essa trajetória, essa jornada, né? E ele fala retidão, né? Retidão é levar isso até o fim. Então, vai ter vários momentos que talvez a mesquinharia vai dar uma cutucada na gente, né? Ai, eu queria tanto, né? Então, assim, tem que ter retidão. Retidão é essa disciplina de a gente elevar essa postura desse viajante de coração aberto, até o final. Viajemos juntos, né, gente? Todo mundo tá aqui por algum motivo, né? Na hospedaria todo mundo é viajante, né? Então chega na hospedaria, tá todo mundo lá viajando junto, né? E acho que é um bom resumo esse, né? De que, ó, qual é o conselho que o I Ching dá pra gente esse ano? Lembrar que a gente está numa fase de transição, né? Lembrar que a gente está saindo do modo de vida que não dá mais, que não traz mais recurso, né? Não traz mais abundância, né? E a gente pode sair, né? Com recursos, né? Se a gente mantiver o nosso coração aberto, né? Com amigos, com ajuda, né? Ou a gente pode atrair para a gente a desgraça, né? Se a gente estiver incorreto, se a gente não tiver, né? Certo dos nossos princípios, né? Se a gente quiser manter as coisas como são, né? Não aceitar crítica, né? Não parar para pensar, né? Sobre as coisas que a gente faz no nosso cotidiano, né? Então, isso é interessante, né? Que a gente pode ter nessas duas posturas aí. Talvez a gente passe, né? Por momentos dos dois, né? Nesse ano. Mas é isso, lembrar que um traz desgraça e o outro a gente pode usufruir um pouquinho dos recursos e ainda ter ajuda. Alguém que tem alguma pergunta, gente? Agora é a hora de levantar a mão, conversar aqui com a gente, ver se a gente consegue responder alguma coisa ou deixar ainda mais confuso. A gente só quer Fala, Elaine. agradecer vocês, tá? Foi muito maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigado. Beijos para Obrigada. todos que estão assistindo também. Só agora que a gente viu Edgar e Helena ali, foi bom que o fogo do coração não aumentou muito, né, pessoal? Eu tirei ele da tela. Elaine, por favor, fale. Eu queria entender se esse cenário dura 20 anos. A gente fez essa pergunta específica para esse ano do dragão de madeira, né? O fogo entra agora nesse ano, né? E esse ano vai saindo, né? A energia da terra, da montanha, né? Então, eu acredito que esse cenário não vai durar 20 anos, porque nada dura para sempre, né? Mas é isso. Nesse ano, ele está mostrando ali para a gente a primeira e a segunda linha, né? A gente também não garante que, sei lá, o próximo ano sai outra viagem com a terceira e a quarta, né? Assim. Mas uma hora, né, a viagem também termina, né? Às vezes a viagem termina porque acaba recurso, às vezes a viagem termina porque a gente encontra o nosso campo para se assentar novamente, produzir, né, de uma outra forma, né? O Mas esse André, ano todo, viagem. o André falou assim: falamos de viagem, mas qual o hexagrama é relacionado ao destino para onde estamos indo? André, você quer falar um pouquinho sobre essa pergunta? Oi, pessoal, tudo bom? Até desativei aqui porque eu estava cuidando do Otto ao mesmo tempo, de vez em quando ele grita e tal. Então, eu estava pensando o seguinte, né? Tá tendo toda essa revolução tecnológica, eu diria que é uma revolução mesmo em todos os campos, então criaram-se condições que agora tudo que se falava sobre desenvolvimento tecnológico consegue ter um outro nível de aceleração e desenvolvimento. E aí, essa pergunta, na verdade, é para onde todo mundo, até os especialistas, para onde nós estamos indo, né? E aí tem diversos tipos de possibilidades de cenário. Então, já que a gente está falando assim, sobre uma viagem, ou seja, uma viagem ela tem um destino. Claro que esse destino pode ser modificado, né? Mas a princípio se tem uma ideia de onde está sendo deslocado.
vocês chegarem nesse processo de consulta a surgir para onde exatamente nós estaríamos indo? Essa consulta foi feita assim de uma forma ampla, né? Pedindo um conselho para a gente se harmonizar com a energia do ano, né? Uhum. Então ele mostrou para a gente, né? Essa questão de troca, né? Da energia e de como a gente faz para se harmonizar com isso, né? A gente não perguntou, né? Para onde estamos indo. Isso é muito pessoal de cada um, embora a gente tenha uma energia ampla aí da energia do Fonsway, né, que está mudando para o período 9, né, e o período 9 fala de todas essas questões do fogo, né, tanto das questões, digamos assim, mais positivas ou, né, mais harmônicas ou mais elevadas, enfim, que também, né, também é relativo, né, como o Ian mostrou para a gente lá no comecinho, né, então a gente pode estar indo para um excesso da imagem, né? Para um excesso das redes sociais, a gente pode estar indo para uma questão, né? Como você falou, da inteligência artificial tomando, né, trabalhos, empregos e tal, mas assim, já disseram que as máquinas iam tomar esses trabalhos e outras coisas foram criadas, né? Então, né? Assim, o ser humano também é capaz de ser muito criativo, né? E de nunca ter os seus desejos plenamente atendidos. Então, cria-se uma coisa para uma coisa, a gente acaba querendo outra coisa e indo procurar outra coisa, né? Da mesma forma, a gente pode estar indo para outros atributos do fogo, como uma consciência maior, uma espiritualidade maior, né? Trazer essa questão do fogo mais yin, né? Que é um fogo que junta, que une, né? Para uma direção de maior refinamento, né? A gente pode, inclusive, usar as mesmas ferramentas para isso, né? E aí vem o poder do homem, né? Nesse cenário de, assim, para onde que a gente vai, é cada um que vai dizer, né? Assim, Mas eu falo porque como sociedade, assim, tá? Como coletivo, eu digo. e é isso que eu estou te falando, que meio que depende da gente como coletivo, né? Que sociedade você está falando, né? Porque tem uma sociedade aqui entre a gente, né? Quem está vendo essa live. Tem uma sociedade tipo o Brasil, né? Que a gente, né? Daqui dentro de uma sociedade Brasil é o quê, né? Muito pouquinhos, né? A gente é o quê? 40 pessoas aqui nessa live, né? Tem uma sociedade global, né? Mas o que vai, né, tá ativo, né, e vai estar regendo, né, esse período são essas características do fogo que o Ian explicou logo no começo, né? Então, tanto a questão do queimar, né, do se expor, né, do social, né, até coisas como, né, guerras e tal, mas também coisas como a erudição, o refinamento, a espiritualidade. Então, né, assim, pode ser para os dois lados, né? O fogo é quem vai dar o tom desses próximos 20 anos. Mas o que que a gente vai fazer com isso, né? Também assim, meio que depende de nós. O viagem, propriamente dito, ele não diz o destino, ele diz que é preciso sair e viajar, né? É preciso sair do seu local de segurança ou da cidade em que você sempre nasceu, lá na China Antiga, e agora você não tem mais recurso, você precisa sair. Então, ele não diz para onde, ele fala da exigência da viagem. E aí, eu acho que para onde estamos indo vai depender muito se a gente tomar atitudes da primeira linha, arrogante, ou da segunda, mais aberta. E aí vai definir para onde a gente vai. Ou para Eu desgraça, acho que Essas linhas não para uma são do início da viagem, não estão terminando a viagem, né? Elas não estão falando Exato. assim, nossa, você vai chegar em algum lugar, né? Tem outras linhas que chegam em algum lugar, e tem linhas que, inclusive, nunca chegam em lugar nenhum, né? Ficam lá viajando para sempre. acho que viagem fala de né? Eu escrevi no chat, é um hexagrama de postura, né? Ele não está falando tanto aqueles hexagramas de processo, né? Para onde a gente está indo, ele fala muito da postura.
Não sei se explica aí, André, as nossas combinações de respostas. Eu acho que o viagem, por ser uma resposta muito ampla para o ano, né, André? Eu acho que essa já tem duas tendências, né? Ficar onde está, né? Não renovar, ou aos poucos ir mudando, né? Então ele mostra essas tendências. É uma resposta muito ampla, né? Eu acho que cada um, o caminho individual, requer uma reflexão sobre mim. O que está se esgotando em mim? O que eu preciso mudar? Uma reflexão da minha sociedade, uma reflexão do mundo, uma reflexão em vários aspectos, né? Para ir na prática, mas ele não fala só de reflexão, né? Ele fala de sair, de fazer, de caminhar, né? De ir em caminho dessa mudança. Então, acho que essa reflexão, esse princípio claro que a primeira está oscilando, é o que a gente precisa primeiro contemplar com essa consciência do fogo, o que acabou, como eu falei, em vários os níveis, definir um princípio claro, não, então eu vou começar aqui em casa fazendo isso daqui eu consigo fazer, isso para mim eu consigo manter, e aí manda bala, né? Então é reflexão e ação. Mais alguém? Mais alguém? Alguém mais? É o trem daqui de São Paulo. Ah, gente, então é isso, é um pouco da que a gente preparou. A gente deixou no chat um formulário. Se vocês quiserem encaminhar para pessoas, para ter esse acesso, se vocês quiserem ter esse acesso, porque ao longo do ano, né, a gente vai às vezes perdendo até esse fio, né? E vocês quiserem ter, preenche lá o formulário, só a gente está fazendo umas 4 perguntas só, até para saber dos interesses de novos encontros que a gente pode fazer, que a gente quer ouvir, porque daí a gente produz a partir do que vocês também estão afim. E é isso, a gente agradece, assim. Também a gente pode finalizar, né, fazendo a nossa grande reverência. E obrigada pela companhia. Uma boa viagem para a gente. Quem quiser aí abrir o áudio, falar alguma coisa, fica à vontade. Agora tudo E a certinho. gente se encontra nas hospedarias, né, da vida. Que bom poder viajar com todos vocês, né? Muito obrigada, boa noite, parabéns. Foi incrível. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Um abração para todo mundo. Tchau. Tchau, Isaura. Tchau, gente. Obrigadão, meninos. Tchau. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Abração para Tchau. vocês. Obrigada, Saudades. boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso para todos aí. Tchau, tchau. Vamos interromper a gravação? Oi, Érico. Tchau, gente. Então, Boa noite. tchau. Oi, tudo bom? Boa noite. Bom vê-los. Até domingo, Larissa. Até domingo, gente. Vamos lá fazer Dawin e comemorar o Ano Novo. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Já parou a gravação? Acho que o Ian não parou. Ah, é que tá comigo, peraí. Eu estou Pronto. tentando aqui até